Olá, sejam bem-vindos à nossa 23ª aula da disciplina de Cálculo Numérico. Nesta aula veremos a aproximação trigonométrica pelo método dos mínimos quadrados. Considere uma função f de x dada por uma tabela de pontos da forma xk yk, onde yk é um f de xk, esse é o caso discreto, ou então f de x é uma função contínua no intervalo AB, esse é o caso contínuo. Então, o método dos mínimos quadrados consiste em aproximar uma função y igual a f de x, essa função que pode ser dada no caso discreto ou no caso contínuo, por uma função f grande de x, que seja combinação linear de funções conhecidas. Então, nesse caso aqui, essa função de ajuste, f grande de x, é dada por a1 g1 de x mais a2 g2 de x mais 1 n gn de x, de tal modo que a distância entre a função dada e a função de ajuste seja a menor possível. Suponhamos que a função dada é uma função que possui característica de periodicidade. Neste caso, a aproximação polinomial, que foi vista na aula anterior, não é uma boa escolha, visto que os polinômios não possuem características de periodicidade. A opção é usar uma aproximação trigonométrica, pois as funções trigonométricas são funções periódicas. Nesta aula veremos o caso em que a função de ajuste, essa f grande de x, é uma função trigonométrica. Veremos os casos discreto e contínuo. Vamos ver aqui a aproximação trigonométrica no caso discreto. Considere o conjunto de pontos x1, y1, x2, y2, até um xn e yn. Seja f de x uma função obtida a partir destes pontos, ou seja, yk é um f de xk, para k variando de 1 até n. Suponha que f se ajusta bem a uma função trigonométrica. Vamos supor também que cada xk é da forma 2kπ sobre n, com k variando de 1 até n. Desejamos aproximar f de x por uma função do tipo fl de x igual a 0 mais a1 cosseno de x mais b1 seno de x mais a2 cosseno de 2x mais b2 seno de 2x mais al cosseno de lx mais bl seno de lx, com L menor ou igual do que n sobre 2. De tal forma que a distância entre f de x, a função dada, e fl de x, a função de ajuste, seja mínima. Dizemos que fl de x é a aproximação trigonométrica de ordem L para a função f de x. Vamos adotar o produto escalar, o produto entre f e g, como sendo somatório, k variando de 1 até n, f de xk vezes g de xk. Usando argumentos semelhantes ao de aproximação polinomial, chegamos que os coeficientes a0, a1, b1, a2, b2, até a l e bl são dados dessa forma. A0 vai ser igual a 1 sobre n, somatório dos f de xk, com k variando de 1 até n, ou seja, esse A0 é a média dos f de xk. Cada AI vai ser igual a 2 sobre n, somatório, k variando de 1 até n, de f de xk cosseno de ixk, e variando de 1 até l. E cada BI vai ser igual a 2 sobre n, somatório dos f de xk seno de ixk, e variando de 1 até l. Vejamos aqui um exemplo. Usar o método dos mínimos quadrados para determinar a aproximação trigonométrica de ordem 1 para a função dada pela tabela de pontos. Solução. A partir da tabela, temos aqui esse conjunto de pontos. Aqui temos o primeiro ponto, π sobre 4 e 126, que vai ser o x1 e aqui o f de x1. O segundo ponto vai ser π sobre 2 e 159. Aqui vai ser o x2 e aqui o f de x2. Podemos observar que cada xk é da forma 2kπ sobre 8, k variando de 1 até 8. Aqui para k igual a 1 vai ficar 2 vezes π sobre 8, que no caso dá π sobre 4, justamente o x1. Para k igual a 2 vai ficar 2 vezes 2, dá 4π sobre 8. 4π sobre 8 dá π sobre 2. E assim por diante. A função trigonométrica aproximada de ordem 1 é a função f1 de x, dada por a0 mais a1 cosseno de x mais b1 seno de x. E aqui vamos calcular os coeficientes a0, a1 e b1. O a0 vai ser a média dos f de xk, vai ser 1 sobre 8, somatório k variando de 1 até 8, f de xk. Isso vai ser igual a 1 sobre 8, aqui a soma de todos os f de xk. Isso aqui vai ser igual a 167,625. A1 vai ser igual a 2 sobre 8, somatório dos f de xk vezes o cosseno de xk. Substituindo aqui os valores, vamos obter menos 19,978. E o B1 vai ser 2 sobre 8, somatório, f de xk vezes o seno de xk. Substituindo os valores, teremos aqui menos 12,425. Logo, a aproximação trigonométrica de ordem 1 é dada por essa função, f1 de x igual a 167,625 menos 19,978 cosseno de x, menos 12,425 seno de x. Temos aqui o conjunto de pontos e a função de ajuste. Fazendo uma comparação com o caso de aproximação linear, temos aqui a reta de regressão linear. Observamos que a reta, no caso, seria 3,26x mais
156,11. Teríamos aqui um R2 da forma 0,0848. Teríamos aqui um ajuste muito ruim, que um ajuste de 8,48%. No caso da aproximação quadrática, teríamos a função y igual a menos 6,32x ao quadrado mais 47,94x mais 97,63. Teríamos aqui um R2 igual a 0,8721, que representa aqui 87,21%, o que já seria um ajuste bem melhor do que na regressão linear. Vamos ver agora a aproximação trigonométrica no caso contínuo. Aqui vamos considerar uma função y igual a f de x, uma função periódica e integrável no intervalo 0,2π. Desejamos aproximar essa f de x com x pertencente a 0,2π por uma função do tipo f de x igual a a0 mais a1 cosseno de x mais b1 seno de x mais a2 cosseno de 2x mais b2 seno de 2x mais am cosseno de mx mais bm seno de mx. De tal forma que a distância entre f, a função dada, a função contínua, e a f grande, a função de ajuste, seja mínima. Aqui vamos adotar o produto escalar, dado pela integral de 0 a 2π, f de x vezes g de x dx. Usando argumentos semelhantes ao que foi feito no caso de aproximação polinomial, no caso contínuo, chegamos que os coeficientes a0, a1, b1, a2, b2, tam, bm são dados dessa forma. O a0 vai ser 1 sobre 2π, integral de 0 a 2π, f de x dx. Os coeficientes ak são iguais a 1 sobre π, integral de 0 a 2π, f de x vezes o cosseno de kx dx, k variando de 1 até m. E os coeficientes bk são iguais a 1 sobre π, integral de 0 a 2π, f de x vezes o seno de kx dx, k variando de 1 até m. Temos aqui algumas observações. Primeiro, se a função dada f de x é uma função par, então a integral de 0 a 2π f de x seno de x dx é igual a zero. Neste caso, os coeficientes bk são todos iguais a zero. E teríamos a função de ajuste como sendo f de x igual a zero mais o somatório dos termos em que aparece ak cosseno de kx. No caso, ficaria a0 mais a1 cosseno de 1x, mais a2 cosseno de 2x, mais a3 cosseno de 3x, e assim por diante. Se a função dada f de x é uma função ímpar, aí neste caso temos o contrário. Teríamos a0 e os ak's todos iguais a zero. Então, neste caso, teremos apenas o somatório dos termos em que aparecem os coeficientes bk. Ou seja, a f de x, a função de ajuste, seria igual a somatório dos bk seno de kx. Ou seja, a função de ajuste, f grande de x, seria igual a b1 seno de x, mais b2 seno de 2x, mais b3 seno de 3x, e assim por diante. Vamos ver aqui um exemplo, que é usar o método dos mínimos quadrados para determinar a aproximação trigonométrica de ordem 1 para a função f de x igual a módulo de x, com x entre menos π e π. Temos aqui a função módulo de x entre menos π e π. Fazendo um prolongamento dessa função, observamos que a função se repete de 2 em 2π. Aqui entre 0 e 2π é a mesma coisa entre 2π, 4π, que é a mesma coisa entre 4π, 6π e assim por diante. Então temos aqui um prolongamento da função e podemos ver que ela se repete a cada 2π. Também podemos observar que integrar entre menos π e π é a mesma coisa de integrar entre 0 e 2π. E que a integral entre 0 e 2π é duas vezes a integral de 0 até π. Então é isso que vamos usar aqui no que segue. Então, integrar de menos π até π é o mesmo que integrar de 0 a 2π. A função trigonométrica aproximada de ordem 1 é f1 de x igual a 0 mais a1 cosseno de x mais b1 seno de x. Então, vamos calcular os coeficientes. De cara, já podemos dizer que o b1 é igual a 0, já que f é uma função par. Pela observação que vimos, se f de x é uma função par, então cada bk vai ser igual a 0. No caso aqui, o b1 vai ser igual a 0. E aqui vamos calcular o a0 e a1. A0 vai ser igual a 1 sobre 2π, integral de 0 a 2π, f de x dx. Isso aqui vai ser igual a duas vezes essa integral de 0 a π. Podemos observar aqui, entre 0 e π a função vai ser x. Então essa integral vai ser igual a duas vezes a integral de 0 a π, x dx. No caso fica 2 sobre 2π, integral de 0 até π, x dx. Aqui vai ficar 1 sobre π, aqui vai ficar 1 meio de x ao quadrado, integral de 0 até π, que podemos tirar esse 2. Então vai ficar 1 sobre 2π, π ao quadrado menos 0 ao quadrado. Que vai ficar π ao quadrado dividido por 2π é igual a π sobre 2. Da mesma forma, podemos encontrar o a1, que vai ser igual a 1 sobre π, integral de 0 a 2π, f de x cosseno de x dx. Essa integral vai ser duas vezes a integral de 0 até π, da função f de x, que é igual a x, cosseno de x dx. Então vai ficar 2 sobre π, integral de 0 até π, x vezes cosseno de x dx. Usando a integração por partes, vemos que a integral de x cosseno de x dx é x seno de x mais cosseno de x. Aplica aqui de 0 até π. Então, vamos ter
2 sobre π, π seno de π mais cosseno de π, menos 0 vezes seno de 0, menos cosseno de 0. Aplicamos tudo isso aqui em π, menos tudo isso aqui aplicado em 0. Como o seno de π é igual a 0, esse termo aqui vai ser igual a 0. Cosseno de π aqui vai ficar menos 1. Esse aqui vai ser igual a 0. E aqui cosseno de 0 é igual a 1. Então vai ficar menos 1, menos 1. Então vai ficar menos 2 vezes 2, vai ficar menos 4 sobre π. Nós temos aqui, e como já vimos, o B1 vai ser igual a 0. Neste caso, a aproximação trigonométrica de ordem 1 é a função f1 de x igual a π sobre 2 menos 4 sobre π cosseno de x. E aqui podemos ver a função módulo de x, a função que aparece em vermelho, e o seu prolongamento, essa função pontilhada. Temos a função de ajuste, a função f de x igual a π sobre 2 menos 4 sobre π cosseno de x, essa função que aparece em azul. Observe que é um ajuste muito bom. A função em azul se ajusta perfeitamente. Então, pessoal, nesta aula vimos a aproximação trigonométrica, tanto no caso discreto como no caso contínuo. Era isso que eu queria mostrar nesta aula. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.